Olá, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Afinal, olha, chegamos na 24ª aula de português, parte 2. Por quê? Porque eu estou dando continuação à aula passada sobre coesão e coerência. Mas antes de começar, eu vou deixar aqui uma reflexão do dia para vocês, tá ok? Para a gente sair um pouquinho da rotina. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem meta, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça as prioridades e corra risco para executar seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por omitir. É um texto de Augusto Cury que eu deixo aqui hoje para vocês, tá certo? Então, portanto, pegue aí o caderno de vocês para que vocês possam estar fazendo as anotações necessárias. Vamos lá? Força! É com essa força que nós agora vamos começar, vamos falar sobre a coesão e a coerência, né? O que são elas? São mecanismos fundamentais na construção do texto. Tem as palavras, mas elas têm que estar, alicerçadas, bem casadinhas. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Eu preciso ler, né? Mas para isso as palavras têm que estar alinhadas. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua, né, de uma forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Vamos falar da coesão textual, de forma, separadinha. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. A coesão, colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. A coesão são as palavras, mas elas precisam estar alinhadas para depois disso formar as frases e os parágrafos. Tá certo? Vamos falar agora da coerência. Então, a coerência textual, a gente falou da coesão, as palavras que elas precisam estar alinhadas para se formar as frases, os parágrafos, enfim. E a coerência, né? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Como assim? Vamos lá. Um texto contraditório, o que é contraditório? Eu falo uma coisa, depois eu já digo outra lá no texto, e ele também sendo redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Fica aquele texto confuso sem a coerência. Se sem as palavras já fica, imagine, sem fazer essa ligação, ok? Então, a gente viu a coerência e a coesão de formas separadas e agora vamos ver qual é a diferença, de fato, entre a coesão e a coerência. Nós vamos saber a diferença para a gente saber distinguir uma da outra, portanto, elas estão, ligadas. Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso, de coesão, pode ser incoerente. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. Elas precisam estar unidas. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Eu estou falando das palavras. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Aí eu estou falando aqui da coesão. A coesão são as palavras. Elas precisam estar articuladas. Já a coerência já vai ter o sentido das frases no texto, dos parágrafos, de forma organizada. Então, temos aqui, confira no exemplo. Observe na frase a seguir o emprego da conjunção mais, que estabelece normalmente relação de oposição. Lembra, nós estudamos o mas e o mais. O mas indica a ideia de oposição. E o mais, com i, adição. Ok? Vamos lá. Gosto de ir a festas, mas vou à sua festa. Como assim? Se eu já gosto. Veja, tem alguma coisa aí. Vamos ler. O emprego desse elemento coesivo, nesse contexto, estabelece uma incoerência, sim.
Gosto de ir à festa, mas vou à sua festa. Deveria ser o contrário, né? Gosto de ir à festa, mas não vou à sua. Mas vamos lá, vamos descobrir o que foi que aconteceu. Não existe lógica entre gostar de festa e a ideia oposta de ir à festa, pois o termo que interliga estabelece uma relação de oposição. Tá vendo aí o que eu falei? Agora dê uma olhada na frase seguinte. Gosto de ir a festas, mas agora sim, não posso ir à sua. A relação de oposição nessa última frase está clara. Houve encadeamento das duas ideias opostas. O fato de gostar de festa e a impossibilidade de ir à festa. Viram aí? Nesse momento, o mas não está de forma coesa. Tá certo? Então, vamos desenvolver aqui uma atividade, né? Para que a gente possa estar entendendo melhor a parte da coesão e da coerência. No texto a seguir, há um trecho que, se tomado literalmente ao pé da letra, leva a uma interpretação absurda. Vamos lá, vamos conferir. Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal, né? Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. Eu pergunto a vocês, respondam aí. Identifique o trecho problemático. Na opinião de vocês, qual é o problema aí dessa frase? Quem colocou que o problema está em um cadáver morto? Acertou, porque o cadáver já está morto, né? Para quê? Desnecessário. Viram aí a interpretação? Agora aqui, diga qual é a interpretação absurda que se pode extrair desse trecho. Qual é a interpretação absurda aí? Como pode, né? Um cadáver morto. Vamos à próxima. Qual a interpretação pretendida pelo autor? O que foi que o autor quis dizer, né? Que foi o quê? Encontrado alguém morto boiando. Ele quis dizer, ele quis passar essa mensagem para a gente, que foi encontrado alguém morto boiando. Mas ele disse um cadáver morto, já é cadáver. Agora vamos lá. Reescreva o trecho de forma que se deixe explícita tal interpretação. Como é que nós poderíamos colocar essa frase de forma coerente? Vamos lá? Um cadáver foi encontrado boiando em canal. Pronto, um cadáver foi encontrado boiando em canal. Seria o ideal. Aí sim, essa frase ela teria coesão e também ela teria coerência, tá certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa, né? Vimos coesão e coerência desde a semana passada, a gente já vem estudando a coesão e coerência. E hoje eu trouxe aqui mais alguns exemplos para que vocês possam estar aprimorando ainda mais. E vou aqui deixar um link de uma atividade que vocês já desenvolvem, tá certo? Também no livro didático é para vocês acompanhar, já estão acompanhando, teve acesso à agenda, e fazer a página 183. Eu falei somente a página 183, para que vocês não fiquem acarretados de atividades, tá certo? Cumprindo essa, já fico muito feliz. Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando, convide aquele colega que está assim ainda meio sem querer, com preguiça, ainda dá tempo, tá certo? Beijos no coração e até mais.